Olá, meus amigos do Portal NP1. A partir de hoje, nós estamos iniciando uma série de entrevistas com amigos aqui do município de Itapejara do Oeste. Nós estamos aqui na nossa sala de bate-papo e hoje nós temos um convidado que vai contar um pouco da sua história. É um empresário aqui do município de Itapejara do Oeste, mas antes de empresário, é uma pessoa que faz parte da nossa comunidade e tem toda uma história também com o município de Itapejara do Oeste. Eu estou falando do Alex Cortese, proprietário de Cortese Imóveis, que está com a gente. Alex, seja bem-vindo ao Portal NP1. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para responder o que você pedir e o que for de interesse da população, dos clientes, amigos aí, para nós contar um pouco da história e como que se iniciou e como que está sendo até hoje. Exato. Inclusive, são mais de 30 anos, né, Alex, que vocês trabalham no ramo moveleiro aqui no município de Itapejara, né? Sim, esse ano completamos 31 no ramo de móveis e eletrodomésticos. Você nasceu aonde, Alex? Aqui em Itapejara, Você nasceu em Itapejara? 11 de dezembro de 1970. Puxa vida, olha só, o pessoal agora nessa hora está fazendo conta, né? Qual a idade do Alex? Tá certo, então. Eu sou 6 anos mais novo do que você. Eu nasci em 76. E a questão da loja, né, Alex, desse ramo empresarial, né, veio do teu pai, né? Isso, eu com 10 anos eu já ele me convidou para trabalhar com ele. Antes disso, eu fui vendedor de fruta, engraxate, armador de palito do bolão, da Copa 70, Tinha o Copa 70 em Itapejara, você lembra disso? e o meu primeiro patrão foi o seu Arno Dallagnol. Seu Arno Eu vendia Dallagnol. picolé para ele. Tá certo, então. Bom, partindo do princípio, né, pelas atividades que você desenvolveu desde pequeno, já tinha, né, o tino para o mercado, já tinha o tino para o empresário, na verdade. Pois é, e meu pai me chamou quando eu fiz 10 anos e pediu quanto eu ganhava por dia. E eu falei o valor, dava na época, em 1900, de janeiro de 1980, um salário mínimo. Ele me pagava para trabalhar da 1h30 às 4h30. Com 10 anos eu já ganhava esse valor que é o que eu ganhava de vendedor de picolé, né? Aí os anos foram passando, foi crescendo, foi aprendendo um pouco mais, e desde o início foi com loja de imóveis, porque eu lembro que teve um período, né, e até hoje ainda tem a relojoaria, né, mas antes que você assumiu, que o Rafael, seu irmão, assumiu, né, o seu pai também mantinha, além da loja de imóveis, tinha a relojoaria também, né? A relojoaria começou em 1967, 58 anos esse ano completou. Então quer dizer que a relojoaria começou antes. Sim, Ah, olha meu só. pai era solteiro ainda, noivo da minha mãe, veio de Santa Catarina, caçador, e aí ele tinha um sócio, né? Ele Uhum. fabricava joias, consertava joias e outro sócio relógio. E aí eles vieram para cá para montar essa loja, porque tinha a irmã dele que morava aqui, uma irmã, que o marido dela era dentista prático, o Adário Benetti, que é o pai do Klaus, que conserta relógio lá, o Aham. Humberto Chaveiro, meus Sim, primos. sim. Então, ele veio passear na casa da irmã Zélia e aí resolveu de montar essa loja. Que era a relojoaria. Relojoaria Safira na época, o nome. Olha só, para você ver, eu não sabia, eu acreditava que primeiro tinha vindo a loja de móveis e aí depois teriam montado a relojoaria, e na verdade foi o inverso. É o inverso. Então a relojoaria em 58, 67. em 67 A e... loja de móveis em 1994. Ah, ela veio bem alguns anos depois, né? Veio Isso. alguns anos depois, né? Não, que bacana, né? E a gente sabe que você recentemente passou por um perrengue, né? Até é difícil às vezes falar um pouco sobre isso. Preocupou grande parte dos teus amigos, estava jogando futebol, inclusive houve até uma informação aí desencontrada, né? Que se acabou, na verdade, sendo conduzido para o hospital, um problema, uma ameaça de uma AVC, alguma coisa nesse sentido. Como que foi esse momento depois de tantos anos e trabalhando todo dia com tantos afazeres que você tem, tanta responsabilidade que você tem com as empresas hoje? Porque Cortês Imóveis vai muito além de Itapejara, tem Bom Sucesso, tem Verê também, né? E aí, recentemente, você teve esse problema. Conta pra gente como que foi esse episódio, porque, inclusive, para mim, eu achei que tinha acontecido do nada, pelo estresse do dia a dia, e não foi, né? Foi um caso pontual durante uma partida de futebol, foi isso, né? Foi um acidente, né? Eu sou goleiro, e aí eu levei uma bolada, né? O atleta chutou uma bola forte e não deu tempo de eu colocar a mão na frente do rosto. E eu
Quando eu vi que ia pegar no nariz, eu virei o rosto e ela pegou do lado da bochecha. Mas o chute foi forte que me derrubou. Eu bati a nuca na parte que tem menos grama, que o goleiro, a parte do goleiro sempre tem menos grama. Uhum. E ali teve um impacto, né? Que eu bati a cabeça, fiquei zonzo na hora, mas depois eu, dali uns 30 segundos, minutos, né? Voltei a jogar mais por meia hora ainda. E aí vim para casa, tomar um banho para retornar ao Esporte Clube para jantar. E na ida, 2 quadras antes de chegar no clube, começou a dor forte na nuca e na frontal. A pressão aí subiu para 22/11, quando eu cheguei no hospital, né? Que daí cheguei no clube e os meus amigos me levaram. E enquanto estava baixando essa pressão, deu mais uma crise, que deve ter sido ido lá para 24, 25, Meu Deus do céu. e aí fizemos uma ressonância aqui, onde constatou que tinha estourado as veias na nuca, né? Da pancada. Da pancada. E aí fui até Pato Branco, fiquei na CTI lá. 5 da manhã me deu uma convulsão ainda para ajudar. Para ajudar. Quase me entubaram. Graças a Deus que eu voltei logo, né? E aí foi feito um exame pela virilha, uma câmera, né, que vai até o cérebro, para Uhum. ver se esse sangue estava ali, localizado, né, onde estourou as veias, ou ele tinha se espalhado na cabeça. E para nossa sorte, o sangue estava paralisado e não tinha nenhuma sequela. Uhum. Então eu fiquei aí 30 dias atestado, 5 dias no hospital e graças a Deus a recuperação foi boa. Mas você sabe por que que eu trouxe esse assunto agora? Porque a gente estava falando, né, de como tudo começou lá atrás. E isso vem muito, né, do dia a dia das pessoas, da vida cotidiana de todo mundo, né? Eu entrei nesse assunto porque você tem toda uma história que você traz, toda uma responsabilidade para gerenciar todas as lojas, né? E de repente se vê no momento ali impotente, né? Porque a pessoa fica impotente. Como que foi esse momento, aquele instante, o que que passa na cabeça, assim, do empresário com você, com tantos afazeres, como eu falei, e de repente tendo que parar com tudo da noite para o dia? A educação que eu recebi do pai e da mãe foi de honestidade, de levar as coisas certas. E às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que não precisa. E eu sempre fui ligado em 220 para raciocínio, pensar, atitude, fazer. E aí, assim, eu tenho que agradecer até que aconteceu isso acidentalmente. Porque no ritmo que eu estava, a reflexão é essa. Talvez daqui 6 meses, um ano e meio, 2 anos, ia ser o AVC natural. Então, isso para mim foi uma lição, porque tudo a gente tem que ver o lado bom também do que acontece, as coisas. Porque no momento é ruim, mas às vezes é um aviso de Deus para você tirar o pé do acelerador. Os meus funcionários, eles tentam resolver, mas às vezes eu carregava algum fardo que eles podiam eles fazer, né? E eu, às vezes, lá estava lá resolvendo coisas que não era, cabia a mim. Então, a reflexão é essa, que a gente tem que delegar mais, se preocupar um pouco menos, também viver mais, né? Qualidade de vida, e que se a gente um dia ficar impotente, que nem você falou, a minha empresa, em 15 dias, ela andou sem a minha interferência. Eu não dei palpite, não dei decidir nada. Eles decidiram sozinhos. Então, eu tenho uma equipe muito boa, a gente treinou eles, né? São treinados para justamente eu poder tirar férias, viajar e eles resolverem. Essa vez foi questão de doença. Então, minha equipe deu os parabéns, né? Que eles conduziram muito bem. E aquela situação que eu digo para muita gente, alguém vai substituir a gente o dia que a gente faltar. Eu sempre falei isso até para os funcionários. Quando tira férias, tem que ter no mínimo 2 pessoas que saibam fazer aquela função. Porque a pessoa sujeita a ficar doente, a fazer uma cirurgia, né? Então a gente tem que estar preparado para que quando a gente faltar, as pessoas consigam isso. E aí foi me questionado do funcionário, se eu tivesse faltado, eles saberiam fazer tudo? Tinham algumas coisas que não tinham passado. Então, quer dizer, foi bom, porque assim a gente hoje passou tudo, né? Porque a vida da gente é um sopro, né? Deus quando chama. E assim, refletir a vida, né? Que viver mais em família, valores, né? Mudar valores, amigos, colegas de trabalho, cliente. Então, passa um filme na cabeça, né? Do que eu posso melhor, ser mais útil, né? A gente tem aí uma responsabilidade de 40 famílias que trabalham nas nossas empresas aqui, né? Só imóveis, né?
que dependem da empresa estar indo bem, prosperando, crescendo, né? Porque dali que sai o alimento deles e o meu também, né? Então, assim, até a própria família, né? Meu filho, minha esposa, minha nora, ficaram mais por dentro da empresa, dos negócios, que não sabiam tanto, né? Então, eles mesmos se interessaram a saber mais, né? Como que está. Você fazia algum tipo de tratamento, algum exame de rotina periódica antes desse momento ou não? Eu faço todo ano um check-up, né? Geral, todos Faz os esse acompanhamento. faz e cardiologista. Mas a pressão alta, não tomava nenhum remédio para nada, nem para pressão, nem né? Nada, né? Não tomava nada para isso. Uhum, tá. É importante isso. A gente faz uma conexão, né, com tudo que se produziu ao longo dos anos, com tudo aquilo que se ofereceu para o município de Itapejara, no que diz respeito ao trabalho que você desenvolve, né, oferecendo os produtos de qualidade, a gente sabe disso através das lojas. E aí, voltando um pouco para isso, né, houve uma expansão, né, depois que o teu pai delegou para você a loja, para o seu irmão a relojoaria, as suas empresas continuaram crescendo e hoje você tem, como eu falei anteriormente, você tem no Verê, né? E você tem também Bom Sucesso do Sul, é isso, né? Isso, em setembro de 1994, eu comprei 25% da loja do pai, fiquei sócio dele. Uhum. Porque ele já estava cansado e pensava até em vender a loja. Ele tinha até oferecido para alguns representantes que se alguém quisesse comprar, ele venderia. E quando eu fiquei sabendo disso pelo meu irmão Rafael, eu estava morando em Foz do Iguaçu, há 2 anos lá. E aí, as economias da minha esposa, minha, e o nosso veículo, a gente vendeu para comprar 25% da lojaria para o pai não vender. Uhum. Porque o meu sonho, dos 14, 15 anos, era ter uma loja de eletrodoméstico. E eu fui realizar esse sonho, então, com 24 anos. E aí a gente foi crescendo, né? No mesmo sala comercial, lojaria e eletrodoméstico. Dali um ano a gente mudou a lojaria para a sala onde é hoje, né? E fomos diversificando com mais móveis também. E aí chegou um período que daí o Rafael quis se separar, né? E ele ficou com a lojaria aqui. E eu e o pai ficamos de sócio mais um tempo. E aí eu queria expandir para ver bom sucesso. Meu pai já tinha uma idade que ele não queria mais se preocupar. Eu, como sou mais novo, 30 anos, então eu falei para ele, então, ou o senhor me compra aqui e fica com Itapejara, eu abro fora, né? O que, que o senhor pensa? Daí Você queria crescer. eu queria crescer. E até falei para ele, para ele ficar aqui então em Itapejara, que eu iria. Mas daí ele não tinha cabeça, não queria mais se preocupar e não queria administrar. Ele preferiu vender para mim e aplicou dinheiro em imóveis, né? Aluguéis. E aí eu expandi, verei bom sucesso daí. Eu já tinha vendedores nessas cidades, que já tinha uma cartela de clientes. Eu não cheguei lá já para abrir o primeiro cliente. Eu já tinha Uhum. muitos clientes que compravam com meus vendedores que estavam lá. Então eu já cheguei lá conhecido. Então o sucesso, quando você chega já conhecido com a carteira de 400 clientes, Uhum. não tem da erro, né? Porque o Mas essa cliente expansão de abertura de loja em Bom Sucesso, abertura de loja em Verê, veio depois de 2005 para cá. 2007 foi. 2007. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu lembro, na verdade, que eu já trabalhava na Rádio Panorama, naquela época, em 2007, a rádio abriu em 2005 aqui em Itapejara, e eu lembro dessa expansão que vocês tiveram. Hoje, quantos funcionários envolvendo aí todo o grupo, todas as três lojas, hein? Na verdade, nós temos hoje duas lojas de Tapejara, Duas lojas que tem uma aqui, loja de e os móveis móveis novos, usados, e junto lá, que e são os as usados. duas opções, né? A Uhum. matriz aqui. E temos a lojaria também no Verê, que o Rafael era dono lá, ela era filial dele. E aí ele resolveu vender e eu acabei comprando dele e voltei para o segmento que eu entrei nos meus 10 anos, consertando relógios, soldando joias e curso de Certo. técnico em ótica. Uhum. E aí eu voltei no ramo novamente. Então são as duas lojas aqui. Duas no Verê e uma em E, Bom Sucesso. e isso tudo, eu estou perguntando o número de funcionários para nós entendermos a quantas famílias hoje a Cortez Imóveis alcança, né? Então são, 40 famílias. são 40 famílias ao todo que Isso, hoje dependem, na verdade, do trabalho que você começou aqui em Itapejara junto isso. com os seus familiares, né? Recentemente, inclusive, eu naquele dia não pude me fazer presente, mas para o pessoal saber, né? Há poucos dias, eu acho que foi semana passada, cerca de 15 dias aí, ou menos até,
A família Cortez recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores aqui do município de Itapejara, foi isso, né? Teve várias famílias aí que receberam, eles homenagearam, né? Entregaram uma mansão honrosa para as empresas com mais de 30 anos. Então, assim, até foi muito curioso, né? Nós saber que temos 1.600 empresas em Itapejara, 1.600 o empresas. MEI, empresas pequenas, médias e grandes. A empresa mais antiga, 71 anos, né? Qual é a empresa mais antiga? Madeireira Lucine. Madeireira Lucine. É, Olha que legal. É uma história para contar é lá uma também. história. É, E a segunda, da Vara Grande também, da família verdade. Mazur. Família Mazura, É, segundo. Nossa. então, recebemos isso, né? Levamos nosso pai lá para receber junto comigo, com o Rafael. Uhum, É importante essa valorização com as pessoas, né? com certeza. Porque é uma geração cresceu junto, ajudou a construir a cidade, né? Uhum, Essas empresas. exatamente. No tempo que tudo era mato, a gente fala, né? Mato e barro, né? E bar. Poeira. Eu lembro quando eles estavam fazendo asfalto na avenida aqui, que lembro de um episódio que choveu muito. Antigamente tinha muito esse negócio da enchente de São Miguel, mês de outubro chovia pra caramba. E eu lembro que aqui nessa baixada, logo depois da loja de vocês, aqui onde hoje nós temos ali o No Ponto, depois, por anos, o seu Atanásio tinha a panificadora, aquilo ali era um barro e eles estavam mexendo na avenida, né, na rua, né? Vinha na canela. Você lembra dessas épocas? Claro que lembra, né? Lembro, porque eu brincava no barco quando chovia, né? Era uma alegria pra gente criança brincar, né? É verdade. Mas vamos passar agora, Alex, para uma parte um pouquinho mais técnica, né? Porque como que é hoje? Claro, você tem toda uma experiência que você adquiriu ao longo dos anos, né? Para saber, por exemplo, que essa mesa que nós estamos aqui, aliás, pessoal, essa mesa aqui veio de Cortez Imóveis, tá? Esse televisor que a gente tem aqui passando, comercial, e olha, inclusive, está passando o comercial de Cortez Imóveis nesse momento, aqui também outro patrocinador, o Colo, mas tanto o televisor que nós temos aqui no estúdio, bem como também esse móvel, que é essa mesa, enfim, Painel. esse painel, veio lá da loja Cortez Imóveis. Só que para atender isso aqui do jeito que estava a sala, claro, a gente precisou conversar, precisou buscar o que é isso? Com essa experiência, o que que a pessoa, o cliente, ele precisa saber antes de fato de fechar o negócio? É claro que a gente procura preço, a gente procura condição de pagamento, a gente procura inúmeros benefícios para nós que somos clientes, né? Mas também para você não é vantajoso, de repente, me vender alguma coisa que não fique bem na minha sala, que não fique bem na minha cozinha ou aqui no meu próprio local de trabalho. Ao longo dos anos, você adquire essa experiência de ver o que o cliente precisa. Como que é isso? Então, Emerson, eu também sou cliente. Eu gosto de ser bem atendido, que quem vem vender para mim fale a verdade, né? Então, assim, a gente tem aí uma história, a própria minha esposa iniciou dando curso de treinamento de vendas, né? Para os vendedores, né, da cidade e Sim. região, né? Curso de atendimento ao cliente, de vendas. Então, assim, o que eu vejo é a gente tem que fazer como se fosse para a gente, vender como se fosse para a gente. Uma empresa só tem 71 anos, como nós temos aqui em Itapejara, ou a Cortez e Família 58 anos, se você for honesto, senão você não sobrevive. Prometeu, cumpra, né? Eu digo assim, para que eu ganhe a minha margem de lucro, o cliente não precisa perder, nós temos que ganhar junto. Então, eu tenho que ter minha margem de lucro, mas eu tenho que oferecer um produto de qualidade, durabilidade, conforto, realmente realizar o sonho do cliente. Porque quando a gente vai comprar, seja um tênis, uma calça, seja um eletrodoméstico, um presente para alguém, você vai às vezes realizar o sonho seu ou para alguém. Então, você tem que dar o melhor, ser o melhor naquele momento para atender o cliente, a satisfação do cliente. E é isso que eu prego para que meus colaboradores sejam assim. É preferível, às vezes, perder a venda, mas não o cliente. Ele busca preço, mas não busca qualidade, não busca durabilidade. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, de clientes irem ter outras experiências, né, na concorrência e depois de 6 meses, um ano, 2 anos, voltarem a comprar conosco, porque comparar o que a gente entregou e o que outra concorrente entrega.
Só que o móveis, o eletrodoméstico, não é assim na semana, no mês, ele demora meses, até um ano, para ver que a qualidade não é aquela, né? Então, enquanto isso, a Cortese aprendeu a perder negócios, né? É, porque o cliente busca, às vezes, a aparência, mas não a qualidade e a durabilidade. Ele só vai perceber isso no decorrer do uso. Entendi. E outra situação é a seguinte, é o pós-venda. Né? É A gente fundamental, né? fideliza muito o cliente por isso, porque teve semana passada uma cliente que estragou a lavadora e prestou outra para ela. Ela disse que é a única loja que dá realmente assistência pós-venda Cortese, porque tem para emprestar, né? E nesse caso, eu mesmo sou testemunha. Eu acredito que isso deve ter acontecido há cerca de 3 ou 4 anos de idade, 4 anos atrás, uns 4 anos atrás aproximadamente, nós compramos uma lavadora na sua loja e eventualmente ela acabou apresentando ali. A gente sabe que a tecnologia, né, ela tem esse problema que vem de fábrica, né, em alguns itens. E eu lembro que ela foi para assistência e você, eu sou testemunha disso, mandou a tua equipe lá, instalaram uma outra máquina, até que aquela que foi adquirida ficou pronta e foi novamente instalada. E depois nunca mais deu problema. Fazem mais de 4 anos isso, e vou falar, a máquina está lá trabalhando até hoje. E Emerson, se nós não temos um produto usado para emprestar para o cliente, eu tirei várias vezes televisão da caixa, freezer da caixa, ar-condicionado, é algo necessário que a pessoa não fica sem. E depois, por eu ter essa loja de móveis usados, eu coloco lá 10% de desconto e levando para outro cliente. Tá Então, assim, mas certo. eu satisfaço o cliente e fidelizo o cliente. E a propaganda mais barata é o boca a boca. E esse é Esse o, se- cliente e que esse é o lá segredo do fala. sucesso, né? Fidelizar o cliente é o segredo do No sucesso. passado, por exemplo, a gente não tinha como resolver isso. E eu sei que eu perdi alguns poucos clientes por isso, porque eu não tinha para emprestar, a assistência técnica vinha na casa, resolvia mal o serviço, ou a gente levava para Pato Branco e Beltrão e eles não consertavam direito, e aí o cliente queria que eu trocasse o produto, que desse um jeito. E não tinha o que fazer naquela época. Uhum. Hoje, não só hoje, mas há 10 anos para cá, a gente vem fazendo isso, emprestando para o cliente, chega da assistência, a gente testa, às vezes, na loja para ver se realmente ficou bom a se entregar. Então, a gente está, assim, cuidando muito mais disso do que antigamente. E a vida vai nos ensinando, né? Com Ninguém é certeza. perfeito, coisas perfeitas a gente faz hoje, daqui uns dias podemos errar também. O ser humano também pode falhar, a gente não é perfeito, né? Nosso colaborador, a gente tenta não errar, né? Levantar de manhã para fazer tudo certo, mas às vezes o esquecimento, uma anotação, pedir uma assistência, pode acontecer, né? Com certeza. Extraviar um papel, um rascunho que a gente escreve, né? Não tem acontecido, muito pouco frequente, mas pode acontecer para qualquer um, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vem para mim aqui, Guilherme. Nós vamos deixar o Alex tomar um pouco de água, molhar um pouquinho a palavra, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já nós vamos buscar mais conselhos com este que é um empresário de sucesso aqui no município de Itapejara. Voltamos em instantes.
Muito bem, nós voltamos num bate-papo sensacional que nós estamos tendo hoje com o Alex, de Cortês Imóveis e Eletrodomésticos, aqui de Tapejar do Oeste. Olha, nós já conversamos sobre a história, sobre muitas coisas, mas eu sei que eu posso extrair um pouquinho mais, né, do Alex aqui, indo além, né, da loja de imóveis, indo além dos benefícios que ele oferece para os clientes, como preço bom, qualidade, prazo estendido. Mas eu gostaria, Alex, de saber de você o seguinte: o que que você diria, né, hoje, para essa nossa juventude? Você me disse que você começou com 10 anos, né, junto com o teu pai lá atrás, trabalhando e desenvolveu a atividade até hoje aqui em Itapejara, e um empresário de sucesso, porque senão não estava no mercado até hoje. Hoje nós temos uma juventude que, às vezes, né, nós percebemos que alguns não querem trabalhar, outros não querem estudar, e está faltando alguma coisa aí. O que você diria para esses jovens que, de repente, que estão mais interessados e gostariam de começar uma atividade empresarial? A gente sabe que hoje é difícil, mas nós temos a tecnologia que ajuda o que vocês não tinham quando começaram, né? O que eu tenho para dizer para o jovem hoje e que eu vejo com quem eu convivo é que lá atrás, nos anos 80, nós tínhamos muito sonho e ambição. E esse sonho, essa ambição era motivação para a gente buscar ser melhor, crescer. A gente tinha pouco e a gente tinha que reinventar. Até brinquedos, lazer, divertimento. E o que eu vejo que hoje o jovem, ele tem pouco sonho, pouca ambição. E os pais, de uma forma da minha época mesmo, 50, 60 anos, a carência era muita da falta. E hoje eles estão dando muito para os filhos aquilo que eles não tiveram. Eles não querem que o filho passe pelo que eles passaram. Com certeza, hoje eles não vão passar. São épocas, são décadas que vai mudando diferente uma da outra. Mas o que eu vejo é que com esses pais que ajudam muito, que ensinam muito, ele não tem essa missão, esse sonho. Ele ganha muito fácil as coisas. E daí isso ele acaba não sonhando, não tendo meta, né? Porque a coisa está muito mais fácil. Os pais não deixam eles fazerem, buscarem as coisas. Eles já dão o peixe pronto, não dão a vara e a isca para pescar. Esse talvez seja um dos grandes problemas. E, na verdade, nós, até fazendo um paradoxo aqui, né? A gente sempre fala o seguinte: a cidade cresce, com o crescimento da cidade aumentam os problemas, logicamente, né? A tecnologia avançou de um jeito que também está deixando um pouquinho desses problemas, né? Porque eu lembro que lá atrás, né, nós não tínhamos acesso à internet, hoje a nossa programação é toda online, né? Nós não tínhamos celular, aliás, nem telefone fixo nós não tínhamos lá no começo, né? Eu lembro que Itapejara do Oeste tinha um PS PS. no posto aqui no centro, onde hoje é o posto Zene, né? Tínhamos um PS aqui e hoje está tudo na palma da mão, no celular, enfim. Isso está deixando talvez a nossa juventude um tanto quanto desinteressada, esperando, como você falou, tudo na mão. Vem da educação, né? Pelo que você mencionou, vem muito do pai, né? Talvez o pai precisasse exigir um pouquinho mais de cada filho. Mas eu não estou generalizando, tá? E também não estou falando isso aqui para gerar nenhum tipo de polêmica, porque eu sei que existem muitos jovens que têm interesse em crescer, tanto que até mesmo tem um pessoal que está hoje pelo Brasil, né? Trabalhando basicamente com a internet também, criando produtos, vendendo produtos, quer dizer, são pessoas que estão interessadas, mas eu entendi o que você quis dizer. Além da ambição, precisa do sonho E meta. e metas. Mas se você tiver só o sonho, e também não tiver um pouquinho de ambição e uma meta, a coisa também não funciona, né? Não, não funciona. É, o sonho está na cabeça. Esse sonho tem que tirar da cabeça e escrever num caderno esse sonho. E você tem que pegar esse caderno todo mês e olhar. Eu
quando eu tinha 24 anos, em 1994, eu fiz metas até os meus 80 anos de idade. Meta saúde, espiritualidade, família, empresa, dinheiro, né? Questão parte social, o que eu ia fazer. Então, assim, e todo 3, 4 meses eu pego aquilo e vou lendo, e vou riscando. Isso eu conquistei, isso não conquistei, isso eu vou jogar mais para frente, não conquistei. Às vezes você vai mudar o sonho. Então, você pode mexer nessa meta, né? Nisso. Então, eu vejo isso que o jovem, ele não tem isso. Poucos têm. Poucos têm, né? E você tem que ter na cabeça, não tem no papel. Quando você tem no papel, você tira a cabeça e você escreve, você vai ter onde você cobrar, onde você lê isso. Você, ao longo dos anos, como empresário, você, pelo que você está falando, né, tem o sonho, coloca no papel, traça suas metas. Saindo do Alex empresário, indo para o Alex pessoa física, você acredita nessa questão da mentalização de um futuro melhor, da mentalização da meta cumprida? Você acredita que essa questão subconsciente do nosso cérebro ele pode ajudar as pessoas a alcançar? E a gente sabe que só isso talvez não baste, né? Ou só isso não basta, mas você, como pessoa, você acredita nessa questão de mentalização, de um futuro melhor, de metas, enfim? Olha, a nossa mente, ela é uma armadilha. Ela traz pensamentos positivos, negativos, bons e ruins. Então, se você ler livros, assistir filmes, documentários bons, você está alimentando de coisas boas, né? Se você vai na igreja, ouve um padre, um pastor, né, um psicólogo, uma pessoa, um professor, uma pessoa estudada, e você só ouvir coisas boas, você vai atualmente ter coisas boas, né? Então, eu acredito nisso na leitura, na visualização, você visualizar conquistando uma moto, uma bicicleta, um carro, sua casa, os teus sonhos, né? O teu trabalho que você quer, as férias que você quer. Então, mentalizar e visualizar também. Visualizar a meta cumprida. Também, ela cumprida, ela acontecendo em etapas, você dentro de um ônibus, dentro do carro, indo para a praia, num avião, né? Então, Uhum, visualizando você estar onde você quer também, tá? Eu entendi. acredito muito nisso e sempre faço isso. Leio filmes, coisas que me impulsionam, que me levam para frente. Eu também acredito nisso. E eu acho também que é importante ressaltar que não basta apenas mentalizar, pessoal. Tem que colocar o projeto em execução, porque do céu não vai cair, né? Precisa correr atrás. A gente tem que ter metas ambiciosas, mas realistas, dentro também da nossa realidade, no pé no chão, né? Uhum. Você viu que nós não temos roteiro, né, aqui no nosso bate-papo, né? Nós vamos conversando, nós vamos trazendo informações, vamos buscando, explorando, né? Conforme a nossa conversa vai se desenrolando, né? Eu vou tentando explorar, eu vou espremendo aqui o máximo do conhecimento que o Alex, não só como empresário, mas também por isso que eu coloquei antes como pessoa, né? Porque eu sei que ele tem um grande conhecimento que a gente pode usufruir aqui. A gente pode absorver muita coisa ainda, e por isso, nesse momento, Alex, eu quero voltar para a questão da empresa, né? Como a gente já falou, você tem 13 empresas, eu ainda quero tocar na questão do assunto dos funcionários, como que é feita a contratação, o que que você olha, mas tudo isso a gente ainda vai debater. Eu quero falar agora sobre a logomarca que está na sua camiseta, que é a Rede Toque Lar. Como foi a ideia de fazer parte de uma rede e como essa rede beneficia não só a empresa, mas como essa rede beneficia o cliente de Cortês Imóveis hoje? Então, essa rede criou-se no Rio Grande do Sul por alguns empresários, eles expandiram para Santa Catarina e chegaram até o Sudoeste. Então, aqui teve aí 5, 6 pessoas que acreditaram, entraram para fortalecer, para comprar em conjunto, comprar uma carga fechada, comprar volume, para conseguir descontos para poder passar para o cliente. E hoje não é só móveis, né? Hoje a gente vê veterinária, farmácias, supermercados, né, que são redes, né? Uhum. Porque para sobreviver hoje perante os grandes redes que existem, os pequenos têm que se unir, poder comprar da mesma forma, com os mesmos descontos, com os mesmos prazos. Então essa foi uma forma que eu fui convidado, entrei, é muito boa,
Eu já tive concorrentes de dar o depoimento que o preço que eu compro em 10 vezes eles compram à vista, o preço que eu vendo em 10 pagamentos eles têm que fazer à vista, quer dizer, dá uma diferença de 18, 20% da mercadoria, né? Porque a gente compra volume, carga fechada, né? Então, 2 vezes por ano a gente tem uma rodada de compras, né? Onde que os principais fornecedores vão até nós no encontro, onde vai lá 90 empresários fazer os seus pedidos já para 6 meses, né? Programação, para poder ter essas vantagens e poder passar para o cliente. Por isso a Cortese, ela tem um preço justo, com qualidade, conforto e durabilidade. A gente não tem só preço bom, a gente tem o preço justo com aquilo que a gente entrega. Tem imóveis aí que a gente vendeu há 20 anos, 25 anos, que as pessoas têm até hoje, né? Porque a gente vendeu uma coisa com durabilidade, com qualidade. Desde quando que vocês estão com a Rede Tocler? Fazem aí 20 anos. Já fazem 20 anos. É, Ou seja, foi 2005 também. 2005. 2005, quando começamos com a comunicação em Itapejara, propriamente dita, né? E aí agora estou aí voando para outras áreas aí para conseguir comprar melhor também em eletrodomésticos, né? Uhum. Mês que vem a gente vai fazer umas viagens aí para grandes fornecedores para conseguir ter preço igual à internet 100% da nossa empresa. Eu ia entrar nesse assunto justamente, porque um dia eu estava em casa e recebi uma mensagem, né? Que você enviou, acho que uma lista de contatos que você tem, e você, na mensagem, dizia o seguinte: olha, o cliente que procurar uma compra, um produto na internet, antes de fechar negócio, procure a Cortese Imóveis, porque provavelmente eu consigo bater o preço e inclusive as condições de pagamento. Quer dizer, você está fazendo um trabalho para que isso se torne realidade. A gente sabe das dificuldades, porque um marketplace hoje, né, tem um estoque muito grande, uma venda muito grande, às vezes conseguem fazer facilitações. E você tem buscado isso também aqui. E isso é bom para nós que somos itapejarenses, sudoestinos, paranaenses, aqui perto, né? Com certeza, Emerson. De 10 orçamentos hoje que eu recebo na internet, 7 a 8 a gente consegue fazer o preço da internet ou até mais barato, nas mesmas condições. Tá? E assim, e o cliente ele está aqui com um pós-venda ainda. A Uhum. vantagem, pós-venda, né? A gente tem experiência de clientes que fizeram experiência na internet, produto batido, riscado, não funcionando, faltando peça, dor de cabeça, 60 dias para resolver o problema. E nós aqui, clientes também, dos depoimentos que pagaram mais caro na internet. Por não Por consultar a não gente. consultar, E né? ainda assim, no verão, calor, o Marco usou 20 dias atrasado. Você ainda tinha para entregar em 24 Em horas. 24 horas. Então tem pessoas assim que Questão de garantia, que a gente já falou antes, que se sim, substituir o móvel, né? hoje tem algumas marcas de assistentes que tem que ir para Cascavel, Chapecó, Curitiba. Verdade. Algumas marcas não tem no nosso sudoeste. Você tem que embalar o produto, mandar para Cascavel, mandar para Chapecó, mandar para Curitiba. Tá vendo só? Eu quero, além disso, perguntar para você, já que a gente está falando de internet, eu vi que Cortez Imóveis tem um site, ou tinha um site, não sei se ainda tem, me desculpe a ignorância, vocês fazem a manutenção, ainda existe ainda um site da loja ou não? Não. Foi criado um período que eu tinha um funcionário que Foi. estudava, fazia faculdade e foi montado um site. Uhum. E vendíamos para todo o Brasil. Aí dependia de uma pessoa que tinha conhecimento e ele se formou e pediu a conta. E aí eu tentei colocar outras pessoas e não girou mais. Uhum. Mas a gente vai ter aí dentro de em breve um terminal dentro da loja onde você vai comprar dentro do não é um site, dentro da página da loja. Entendi, E dessa forma muitos produtos vão estar mais baratos do que estar aqui no físico. Vai entendi. ter uma diferença de preço. Olha só que bacana. Estou viajando no mês que vem para fazer umas parcerias diretamente de umas indústrias grandes com benefícios fiscais, para poder atender melhor o cliente com preço melhor, mais barato e com o preço da internet. Nós falamos aqui há pouco, né, sobre a questão dos jovens, né? E a pergunta que eu quero fazer para você com relação a funcionários, que eu também mencionei agora há pouco, a gente sabe que é necessário empresas como a sua, né, que já são 40 famílias, como você falou, que a Cortez Imóveis hoje emprega, né?
que você olha quando você vai contratar uma pessoa? E por que eu faço essa pergunta? Para que esse jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, para que ele entenda que ele precisa também ir se preparando para esse mercado de trabalho. É claro que vocês dão um treinamento, você já falou sobre isso, mas o que o empresário hoje em Itapejara, o Alex, olha antes de fazer uma contratação de uma pessoa que vai integrar aí a sua equipe? Olha, o histórico familiar é uma ponto, né, que a gente vê quem são os pais, né, da pessoa, aonde ela passou nas empresas, quanto tempo ela ficou em cada empresa, o conhecimento de cursos, né, se tem faculdade, curso técnico, né, Você está se estudando? está estudando, quais são os sonhos dessa pessoa também, porque isso é importante, a pessoa ter ambição, funcionário. E eu digo para eles assim que a minha empresa, pelo menos, ela é uma vitrine. Eu fui funcionário e eles também não vão ficar para sempre ali. Mas que eu quero que quando eles saírem dali, eles saiam muito melhor do que eles entraram. E um dia eu tive um depoimento de uma funcionária que pediu a conta para ir para uma empresa maior da cidade e me agradeceu pela oportunidade e disse que ela entrou ali como uma profissão. Ela saiu com quatro. Olha só. Eu até fiquei espantado, mas me explica. Se eu entrei aqui como balconista, nem vendedor eu sabia direito. Hoje, aqui é uma empresa pequena, mas ela dá oportunidade para a gente aprender vários setores. Vocês dão oportunidade. Então, ela falou assim: se eu for numa empresa hoje, grande, eu sei cuidar de estoque, porque eu fiz isso aqui, cuidar da assistência técnica, cobranças de contas, fazer vendas no sistema de caixa, e vendedor, que eu aperfeiçoei mais ainda o que eu sabia. Então, assim, a gente fica feliz que as pessoas saiam sempre para melhor. Eu tive muitos funcionários, colegas, colaboradores, que saíram dali para montar o seu próprio negócio e que aprenderam ali e deram depoimento que aprenderam com a gente a gerenciar e tiveram a coragem de E montar o seu negócio. isso é gratificante no final. Muito gratificante, porque eu sempre digo para todos e falo sempre, não é para toda a vida, Cortese, é uma passagem, 5, 10, 15, 20 anos, né? E assim, Emerson, por a gente fazer um perfil bom, eu tenho funcionários que começaram com a empresa que estão ali hoje. Hoje nós temos aí 30% dos funcionários, vamos dizer aí, 13 funcionários que têm mais de 15 anos. É isso que eu ia falar. Você não tem somente jovens contratados, você também tem um pessoal de mais de 30, vamos dizer, eu acho que até mais de 40 trabalhando contigo, e alguns desses começaram lá atrás, né? Então, nós temos aí mais 13 funcionários aí que têm de 8 a 15 anos. E tem aí 13 funcionários aí que estão aí de um mês a 7, 8 anos, né? Então, assim, a nossa rotatividade é mais baixa. Pela questão, assim, a visão nossa é que dentro da nossa empresa, a gente convive às vezes mais com os colegas de trabalho que o próprio pai e mãe ou com o marido e filho, porque ali você está 8 horas ali. Então, assim, a gente sempre bate na tecla que ali é a segunda família, é a segunda casa das pessoas. A gente tem um bom convívio, uma boa harmonia, uma boa paz, né, um bom relacionamento com os colegas. Nem sempre existe, né? Às vezes existe alguma desavença, alguma coisa. Faz parte, Nem né? tudo é perfeito, né? Nem todo dia todo mundo tá igual, né? Então, assim, mas a gente prega isso, né? Então, ali, eu, Alex, eu me coloco, assim, às vezes, para ser um psicólogo deles. Quando tem problema, a gente percebe, chama para conversar o que está pegando. A gente é um pai deles, é um irmão deles. Então, assim, eu me vejo, assim, não só como patrão, muitas vezes, né? Mas como um amigo, É né? família, né? Família, o que está pegando, o que está acontecendo, o que está diferente, né? Então, tentar fazer essa pessoa ficar bem, né? Para que ela consiga conciliar o trabalho com família, com os problemas lá fora, né? Com certeza, isso é bonito, né? Porque você acaba criando um vínculo com o funcionário e automaticamente ele pode produzir mais também para a própria empresa, né? Eh, Antes de você ter sucesso como empresário, você precisa também ter uma visão, né, mais ampla. Eu estou falando isso por conta que recentemente agora nós tivemos a feira aqui em Itapejara, a Expoíta, e que eu lembro das feiras que eu fui, pelo menos você estava nelas, ou se não participou de todas, ou de grande parte delas. Falando pelo lado empresarial, né, pela cabeça do empresário, pela visão, né, de empreendedor,
Esse tipo de evento é importante que o empresário esteja atento, né? E claro, avaliar os custos, os riscos, enfim, tudo aquilo que ele pode, os prós e os contras, né? Mas é necessário ter isso, ter essa visão que lá na feira você me disse numa das entrevistas que a gente fez, que você conseguiu se conectar com diversas pessoas e reconectar com muitos clientes, né? São importantes esses eventos, não são? Com certeza, Emerson. É assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fiz cursos. Qualquer curso que tinha Senac, Sebrae, estava fazendo. Tive a oportunidade de ser convidado daí por entidades, né, a visitar feiras também, né, pelo Sebrae, visitar outras empresas. O nosso segmento de móveis eletrodomésticos também tem muitas feiras, né, no sudoeste, oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. A gente, na visitação, você vai abrindo, né, conhecimento e buscando experiências. E quando tem a nossa, aqui da cidade, nossa Expoíta, a gente tem uma visão já de como é uma feira lá fora, para tentar deixar o mais bonito, o mais apresentado, né, aconchegante para o cliente chegar. E isso é uma bagagem, né? Desde a primeira exposição, a Cortez Imóveis está, né? E aí a minha esposa e eu tivemos na frente de 7 exposições, Você né? foi presidente da Como associação na época, presidente da né? ação comercial, 2 mandatos, minha esposa mais 2. De 13 feiras, eu fui presidente da segunda até a oitava, são 7 exposições que eu fui presidente. Então a gente pega uma bagagem na vida, né? É o que eu digo, você quer crescer, você tem que estudar, fazer curso, buscar informação. Porque se eu ficar só na mesma coisa, assistir, ouvir música só assistindo televisão, Essa que busca eu de também assisto, mas a gente tem que ter a medida, né? a medida Não só certa, né? isso, tem que ler, tem que Tem que buscar. viajar, visitar. Essa busca por informação, ela te ajuda a identificar as melhores oportunidades, Alex? Eu estou perguntando isso porque você não vendia, por exemplo, motos elétricas, né? De repente, em Cortês Imóveis, nós encontramos ali na frente vários modelos, inclusive, e eu arrisco em dizer que você deve ter sido a primeira pessoa que trouxe para Itapejara para vender, né? Da maneira como é apresentado hoje para a nossa comunidade. Sim, Emerson. Então, é o que eu falo. A gente tem que sair de Itapejara, visitar feiras, né? Estar se adequando à novidade, aos produtos novos que se lançam no mercado. Então, eu fiquei um ano procurando, não uma importadora de motos, mas uma importadora que tivesse uma loja Não aconteceu física. da noite para o dia. Não, um ano procurando uma importadora que tivesse uma loja. Porque se ela tem uma loja, ela tem que ter uma oficina e tem que ter peça. Exato. Então, o que acontece? Muitas importadoras não têm uma loja, elas não têm a reposição da peça, elas não têm um mecânico para instruir. E quando eu consegui isso, que fui nessa de Cascavel, importadora com loja, eu fui conhecer as instalações físicas, o depósito da importadora, a oficina, autopeças, para me dar uma segurança. Porque faz um ano e um mês que a gente vende. Então eu já precisei trocar pneu, uma roda que bateram quebrou, um farol, né, um pisca, um retrovisor, e tudo isso eu atendo o cliente daí. Veja só, faz um ano e um mês que você está vendendo. Você me disse que ficou um ano estudando o mercado. Quer dizer, Isso. então você já está nessa ideia há 2 anos. 2 anos. O pessoal nem pensava, vamos adquirir, vamos revender moto elétrica. Por isso que eu falei, essa busca de conhecimento acaba fazendo com que você abra o olho para as oportunidades do mercado, né? A concorrência ela é boa porque você não se acomoda. É. Eu nunca me acomodei. Eu sempre busco algo melhor para trazer para o cliente, para o consumidor, novidade, né? Sempre tentar sair na frente para Uhum. satisfazer o cliente, né? Porque eu sempre digo nas entrevistas e gravações, né? A gente está aqui para realizar o sonho das pessoas, né? A missão da vida é você, eu sempre digo, você quer ser feliz? Faça quem está ao teu lado feliz, É isso aí. né? Você quer estar de bem com as pessoas? Realize o sonho delas. Né? Seja uma criança, um idoso, um analfabeto, um intelectual, mas assim, todo mundo é igual, Todo mundo é né? igual. E às vezes o diferencial é que faz a diferença nas pessoas físicas e É. numa empresa também. Você, além, claro, de empresário, né? Você mencionou agora, já foi presidente da Associação Comercial por vários anos. Eu lembro que você também foi patrão do CTG, ainda tem essa ligação? Como que é? Olha, desde jovem, primeira diretoria foi o José Valmor Franciosi, o Zeca, do Uhum. Esporte Clube Itapejara, com 18 anos.
E aí, aos 20 anos, eu fui presidente do Esporte Clube Itapejara, o presidente mais novo. Até fui muito questionado pelos mais conservadores, né? Nós estamos falando de Largar um 1990, Esporte né? Clube Itapejara para um menino de 20 20 anos. anos. E aí, no decorrer da vida, aí, eu e a minha esposa tivemos aí na frente do clube, a PAI, Rotary, Associação Comercial, CTG, e ainda faço parte hoje da diretoria do CTG ainda. Eu lembro que você era patrão do CTG, e eu É, até te entrevistei há pouco tempo atrás, em um evento que teve ali de tiro de laço, enfim. Alex, eu quero agradecer, né, a tua presença aqui. É claro que eu não perguntei tudo que eu queria, até porque o nosso tempo também ele é um pouco limitado, né? E você também tem os seus compromissos, e eu não perguntei tudo por uma razão. Eu quero convidar você para retornar aqui. Tem tantas outras histórias para contar, eu tenho certeza disso. Hoje nós falamos até de quando estavam construindo a avenida aqui, que tinha barro, que chovia, que era mais complicado. Então eu quero agradecer. Primeiro, claro, parabenizar você pelo sucesso como empresário e agradecer sempre a Deus, né, por você estar aqui com a gente depois do problema que você teve. Você contou isso hoje para a gente e te convidar para retornar aqui, né? Muito obrigado. eu agradeço, Emerson, e a NP1 pelo convite. E com certeza, quando você achar que eu devo voltar, faça o convite que a gente retorna. Tem mais história, Para não tem? trocar mais histórias, tem muito mais história. Você sabe que ouvir histórias é bom, né? E aquele vendedor que não souber contar histórias também, ele é um meio vendedor. É verdade. É o que eu digo. Conversar com pessoas que viveram mais que a gente, 10, 20, 30 anos, eles têm muita história, muita experiência. E eu gosto de ouvir essas pessoas, porque a gente sempre tem o que aprender com eles, É verdade. né? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Nós hoje conversamos com o Alex Cortese, de Cortese Imóveis, empresário, pai de família, avô. Não toquei nesse assunto ainda. Esse vai ser um assunto para outro, porque eu também já sou avô, né? Então, esse vai ser um assunto para uma outra entrevista. E, na verdade, esta foi a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos estar realizando aqui no portal NP1 com você, que é de Itapejara do Oeste, que você tem uma história bonita para contar para a gente, assim como o Alex contou hoje, você com certeza é também o nosso convidado. A você que nos prestigia com a sua audiência também, um grande abraço e aproveita, né? Claro, nas redes sociais eu não posso deixar de pedir, né? Deixa aquele joinha aí se você gostou, se inscreve aí nas nossas redes sociais para continuar acompanhando todas as nossas informações. Forte abraço e até a próxima.